Oi, pessoal, boa noite. Antes da gente começar a aula, vocês puderam ver, eu dei uma mudadinha assim, né, no visual. E eu não estou doente, tá bom? Por ter raspado o cabelo. E essa é uma maneira que eu encontrei de incentivar, né, as outras pessoas, né, assim como eu também, a gente querer, a gente ser quem a gente quiser ser, como a gente se sente bem. Tem vontade de raspar o cabelo? Raspa o cabelo. Tem vontade de, sei lá, mudar qualquer coisa? Muda, sabe? Pra gente não ficar atrelado ao que as outras pessoas pensam, acham e o que vão falar da gente. Pra gente ser a gente mesmo e ser feliz com a gente e não com o que os outros querem que a gente seja feliz. Tá bom? Então vamos para a aula de hoje, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tomografia, CONIBIN e outros métodos de diagnóstico por imagem. Quais são a ressonância magnética e o ultrassom, tá? A ultrassonografia. Então vamos lá para a aula. Só para a gente relembrar, separando as radiografias intrabucais e extrabucais, tá bom? Então as intrabucais, o sensor posicionado dentro da boca, com um aparelho semelhante a esse aqui, e a gente vai ter radiografia periapical, radiografia interproximal e radiografia oclusal, ok? E as radiografias, né, extrabucais, onde o filme, né, o sensor fica fora da boca, com um aparelho semelhante a esse aqui, tá bom? Então esse aparelho ele vai me dar 3 tipos de exame por imagem, que a gente viu a aula passada, né? A radiografia panorâmica, a cefalometria, que são consideradas, né, radiografias do crânio, e a tomografia CONIBIN, que a gente vai falar um pouquinho dela hoje. Então vamos lá. O que é então, né, a tomografia? É uma importante ferramenta para a visualização tridimensional das estruturas anatômicas e de processos patológicos. O que significa essa visualização tridimensional? As radiografias, né, convencionais que a gente viu até agora, né, todas as intrabucais, a radiografia, né, cefalométrica, a radiografia panorâmica, elas são todas 2D. São radiografias, né, bidimensionais. Elas nos dão apenas a altura e largura da imagem, tá bom? Já a tomografia, ela nos dá também a profundidade, tá ok? Então a gente tem altura, largura e profundidade. Por isso que ela é chamada então, né, de 3D, tridimensional. E ela foi desenvolvida em 1972, representou uma das maiores revoluções científicas da atualidade. Então, nós temos a tomografia convencional, né, a tomografia médica, onde o paciente ele vai deitar, né, numa mesa, né, nessa mesa, que vai deslizar por essa abertura. Então, aqui, ó, o paciente deita na mesa, essa mesa ela vai deslizar, né, sobre essa abertura. O nome dessa abertura se chama gantry. E é, né, nesse gantry aqui, né, nesse círculo, onde vai ter os tubos de raio-x e os sensores para captar a imagem. Cada giro, né, desse gantry ao redor do paciente são capturadas fatias, né, de imagens, são capturadas várias imagens que são transferidas para o computador para formar então uma única imagem, a imagem tridimensional. Mas essa tomografia, né, a tomografia convencional médica, ela não foi amplamente difundida na odontologia. Nós não usamos ela na odontologia. Por quê? O motivo principal é pela baixa resolução para a odontologia. Então, ela não é muito nítida para a região bucal, para a gente conseguir enxergar dente ou alveolar.
e as demais estruturas de suporte da boca. Além disso, ela tem uma alta dose de radiação, o equipamento é muito grande e também, né, o alto custo do equipamento e, consequentemente, também o alto custo do exame. Então, na odontologia, nós utilizamos um outro tipo de tomografia, que é a tomografia Cone-Beam, que ela vai proporcionar uma menor dose de radiação para o paciente e uma maior qualidade de imagem, né, aqui na área bucal, maior detalhes, tá, do que a tomografia médica. Então, com ela é possível a gente, isso é matéria lá da nossa segunda aula, né, distinguir estruturas delicadas do dente. Vocês lembram, né? O esmalte, que era o capacete, né? A dentina, que é o corpo do dente, a cavidade pulpar, que é a que dá vida ao dente, onde passa os nervos, sangue, artéria, veia, tá? E a cortical alveolar, que é o osso ali de suporte do dente, que está ao redor do dente. Então, a gente consegue distinguir essas estruturas mais delicadas. E o pioneirismo dessa técnica, né, se desenvolveu no Japão em 1997. O tomógrafo Cone-Beam é compacto quando, né, comparado aos tomógrafos médicos. Então, a gente, né, tem esse equipamento aqui, certo? Que eu vou conseguir realizar no mesmo equipamento. Eu não preciso ter um equipamento separado só para tomografia. Não, o equipamento de radiografia extrabucal, ele já me dá a possibilidade de fazer a tomografia também, tá? Então, não sei se vocês lembram, né? Então aqui, ó, no painel de controle, eu posso selecionar tanto panorâmica, quanto cefalometria, quanto a tomografia 3D. Nessa região do aparelho aqui, ó, do lado direito, eu consigo fazer panorâmica e tomografia, tá? Nessa parte aqui da esquerda é onde eu realizo os exames de cefalometria, tá? Que são as radiografias do crânio, tá bom? E aí, essa parte aqui do sensor, o tubo de raio-x, que é essa parte aqui, ele é o mesmo, tá? Tanto para panorâmica quanto para tomografia. O que vai mudar é essa região aqui, o sensor, tá bom? A hora que eu seleciono, né, o 3D aqui, né, a tomografia, ele gira o sensor, ele muda o sensor, ou, né, vira tomografia ou panorâmica, depende do que eu selecionei aqui. Vou mostrar para vocês num vídeo como é que funciona. Nesse treinamento, a gente vai falar do painel de controle, o EasyPad, para a função 3D. É importante, fundamental que se diga que ao clicar na função 3D, no grupo 3D e no botão R, o sensor de panorâmica gira e vai então o sensor de 3D ficar voltado para a face do paciente. O equipamento faz isso automaticamente apenas você selecionando essa função. Vocês conseguiram enxergar? Eu vou só, então, a partir do momento que eu seleciono, né, ou 3D ou a panorâmica, esse sensor gira para me dar, né, os diferentes tipos de exame e diagnóstico. Ficar voltado para a face do gira e vai então o sensor de 3D ficar voltado para a face do paciente. O equipamento faz isso automaticamente apenas você selecionando essa função. Né? Então, girou ali, né, o sensor e vai ficar pronto para a gente fazer o exame. Na hora do exame, né, a mesma sequência da panorâmica. Aqui, né, onde é emitido o raio-x e o sensor, eles vão girar em torno do paciente e vão adquirir múltiplas imagens bidimensionais em várias direções, em várias projeções, tá ok?
pode ser 250 a 600 projeções de imagem adquiridos dentro de um giro, de 180 a 360 graus. O tempo de execução é de 8 a 40 segundos e o sistema é muito sensível, né, a qualquer tipo de movimento. Então, o sensor ali, né, da tomografia e o emissor do raio-x vão girar em torno do paciente, vão capturar várias imagens bidimensionais. Essas imagens são transferidas para o computador, gerando então a imagem tridimensional, tá bom? Agora a gente vai ver um pouquinho como que funciona o posicionamento na máquina para a realização da tomografia Cone-Beam. Existem dois posicionamentos distintos para a tomografia. Existe a tomada tomográfica da maxila, do arco superior, ou da mandíbula, do arco inferior. Vou começar demonstrando o posicionamento da maxila. O primeiro ajuste que eu devo fazer no aparelho é selecionar o meu mordedor adequado. Eu vou utilizar o mordedor universal e vou usar a linha preta. O meu mordedor tem que ficar na linha preta. Feito isso, o paciente vai entrar no aparelho de frente, colocar os dois pés um do lado do outro e as mãos ao lado para ficar mais estável. Ela vai morder para mim essa borrachinha azul para garantir que ela fique dentro do plano de corte. Eu vou acender as luzes de referência e eu tenho uma marcação no meu aparelho onde eu vejo quais linhas de referência eu quero que apareçam. Eu tenho as linhas de referência da maxila e da mandíbula. Eu preciso que toda a maxila, toda a área de interesse da minha paciente fique dentro das minhas linhas de referência. Eu já posso fixar a paciente, estabilizá-la no apoio haste de testa, haste frontal e a haste de têmporas. Dessa forma, a paciente está posicionada para fazer uma tomografia da maxila. Quando eu vou fazer a tomografia da mandíbula, a primeira coisa que eu vou fazer é deixar a linha do meu bloco de mordidas universais no amarelo. Então, para a maxila, eu deixei na preta. Para a mandíbula... Então, para a maxila, ele ficou aqui na preta, ó. Ok? Agora, para a mandíbula, tá aqui no amarelo. Eu vou deixar no amarelo. O resto do posicionamento é quase o mesmo. Então, a paciente vai entrar de frente para o aparelho, uma mão de cada lado, e vai morder o meu dispositivo. Eu estou abaixando um pouquinho o aparelho, porque agora eu quero que as linhas de referência que vão ser utilizadas fiquem no segmento inferior. Então, eu também tenho as marcações aqui no meu aparelho. Agora eu estou focando nas linhas inferiores. Daqui para frente. Me certifico de que essas linhas estão abrangendo a mandíbula dela e posso começar a fazer a estabilização. Fecho primeiro a haste frontal e depois as hastes de têmporas. Dessa forma, a paciente fica pronta para fazer uma tomada tomográfica da mandíbula. Para fazer, né, a tomada tomográfica, né, tanto da mandíbula da maxila, agora esse equipamento vai girar em torno do paciente, capturando as imagens. Então, as imagens são transferidas, né, as imagens bidimensionais ali são transferidas para o computador, onde é feito, né, a reconstrução primária, né, em 3D, que vai nos dar imagem como essa. Aí, a partir, né, da imagem primária, executam-se então novas reconstruções secundárias da imagem, de acordo, né, com a necessidade ali do exame, né, do diagnóstico que eu quero chegar. Bom, pessoal, assim então a gente acabou, né, de falar os tipos de radiografia a serem feitos com aquele aparelho. Agora, então, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns outros métodos de diagnóstico, certo?
esses dois métodos, eles não utilizam raio-x, tá bom? Então, tudo que a gente falou, todos os métodos que a gente falou até agora, todos utilizavam, né, raio-x. Agora a gente vai para outros métodos que não utilizam raio-x, que é a ressonância magnética e ultrassom. Vamos começar então falando da ressonância magnética, uma técnica, né, iniciada em 1882. E diferente das radiografias, dos exames que a gente viu até agora, que todos os exames que a gente viu até agora, todos eram para tecido duro, certo? Nos mostra ossos, tá bom? E a ressonância magnética, ela tem uma alta definição para tecidos moles. Então aqui, como a gente pode ver, ó, a gente consegue ver a língua, a gente consegue ver lábio, nariz, tá ok? Coisa que nenhum outro exame consegue mostrar pra gente. Por quê? Porque os outros exames que a gente viu são só para tecidos duros, só nos mostram os ossos, tá bom? E utilizam o raio-x. E a ressonância magnética também, ela nos dá uma quarta dimensão, que é o movimento. Então, ela nos dá altura, largura, profundidade e o movimento real ali do que está acontecendo. E como que funciona, né, essa ressonância magnética? O aparelho de ressonância magnética, ele é um grande magneto, ele tem uma grande magnitude, certo? Então, o que ele vai fazer? Todas as moléculas de hidrogênio do nosso corpo, esse grande magneto vai alinhar essas moléculas de hidrogênio, tá? E aí, na região onde eu quero fazer o exame, são emitidas ondas de rádio, tá bom? Que vão atravessar aquelas moléculas que estão alinhadas, causando uma movimentação, tá bom? Produzindo uma vibração que é detectada e enviada ao computador. Essa vibração ali das ondas de rádio, né? O hidrogênio está todo alinhado. Daí eu quero uma determinada área que eu quero examinar, eu jogo essas ondas de rádio, tá? Esses sinais, né, que são emitidos, essa vibração, ela é detectada, né, enviada para o computador e transformada em imagem. E ela pode nos mostrar lesões em qualquer órgão ou tecido sem submeter o corpo à radiação. Então, aqui são uns exemplos, né, de aparelhos de ressonância magnética, tá? Aqui é um campo fechado, que envolve todo o paciente, um campo aberto, tá? Que envolve parte do paciente. E esse aqui é o exame de extremidades, usado para fazer ressonância magnética de punho, joelho, cotovelo e demais. E na odontologia, para que, né, que a gente usa a ressonância magnética? Para a gente avaliar a articulação. Porque, gente, o nosso crânio, né, aqui, o nariz aqui para cima, ele é uma peça só. E a nossa mandíbula, ela é solta, certo? Então, o que une, né, a mandíbula ao restante do crânio é uma articulação. Assim como a articulação do punho, do cotovelo, do joelho, a gente tem uma articulação, onde a gente consegue abrir a boca, colocar para um lado, para o outro, tá? A gente tem uma articulação bilateral, tá? E quando nós temos problemas nessa articulação, disfunções, a gente pode utilizar a ressonância magnética. Por quê? Porque ela consegue, né? A gente consegue enxergar os ligamentos, o disco, né? O menisco ali da articulação e também, né, capturar o movimento que ela faz, tá ok? E também a avaliação de tumores. Então vamos ver um pouquinho sobre a ressonância magnética. Ressonância magnética é hoje um dos exames mais usados por médicos. Isso porque ele é capaz de mostrar imagens em alta definição de qualquer órgão e em qualquer ângulo. Quer saber como ela funciona? É o que a gente vai te explicar agora.
Da porta, nossas câmeras não podem passar. Afinal, essa sala tem um enorme campo magnético. Para você ter ideia, o campo magnético de um aparelho de ressonância é mais ou menos de 30 a 50 mil vezes o campo magnético da Terra. Qualquer material metálico que ele esteja portando, ele é atraído para o interior do aparelho. É como se fosse um ímã gigante, a ressonância. Os pacientes que vêm aqui, além de precisarem estar em jejum, têm que se livrar de todos os objetos metálicos. Afinal, eles podem atrapalhar o exame. Com tudo preparado, já dá para começar. O paciente ele é posicionado de uma forma deitada. A mesa do exame ela avança no interior de um túnel. A ressonância, na verdade, é um grande magneto, um grande ímã. E o centro do magneto é aquele centro do túnel. Para as imagens ficarem com a melhor qualidade possível, o paciente tem que ser posicionado exatamente no centro desse magneto. A partir daí é mais ou menos assim. Com esse enorme campo magnético, os átomos de hidrogênio presentes em todo o nosso corpo são alinhados. A parte a ser estudada, então, é exposta a pulsos de ondas de rádio, que os desalinham novamente. Mas como o campo magnético continua presente, o alinhamento volta a acontecer. Esse comportamento é detectado pelos sensores e traduzido pelo computador. Assim é gerada a imagem do resultado. O que o paciente vai sentir? Ele vai ficar relaxado, imóvel, ele não pode se movimentar, porque as imagens são sensíveis ao movimento. Dentro de 15, 20 minutos, 30 minutos, dependendo da área a ser estudada ou do protocolo em estudo, a gente consegue completar o estudo todo. Mas nem todos os pacientes lidam bem com o exame. Pessoas com claustrofobia podem precisar até de sedação. Uma alternativa muito viável para os pacientes claustrofóbicos são os equipamentos que a gente diria de extremidades. São os equipamentos de ressonância menores, onde você não entra com o corpo inteiro dentro do aparelho, mas sim com um pedaço do corpo. É um ótimo exame, por exemplo, um ótimo aparelho para examinar o punho, o cotovelo, o joelho. Resultado entregue? Bom, aí o resto do trabalho fica com o seu médico. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e compartilhar com seus amigos. Para saber mais sobre exames de imagem, acesse minhavida.com.br. Então, né, é mais um método, né, de diagnóstico que a gente pode utilizar também. E para a gente terminar, o ultrassom, né, a ultrassonografia, que é uma imagem gerada através de ondas ultrassônicas de alta frequência, que a gente consegue visualizar em tempo real as estruturas internas do nosso organismo. Então, o transdutor, que é esse aparelhinho aqui, ok? Ele vai captar ondas sonoras, tá? Por meio do contato com o corpo humano, tá bom? É um exame em tempo real ali, tá bom? A gente, né, passa um gel e ele vai processando ali a imagem no computador conforme a captação das ondas sonoras, tá bom? E aí, conforme a gente for encontrando, né, assim, vendo ali áreas necessárias para um diagnóstico, a gente vai capturando fotografias, tá? Então, a imagem ela é em movimento lá no monitor e a gente vai capturando ali em fotografias as regiões, né, necessárias para o exame e para ser feito o diagnóstico. É um exame simples e de baixo custo. É um método não invasivo e também não utilizamos radiação ionizante. E a qualidade, né, do exame vai depender da experiência, né, do médico ali, do radiologista, e também da qualidade do aparelho, porque é um exame dinâmico, né, em tempo real, e conforme a gente vai enxergando o que é necessário, a gente vai capturando as imagens. Então, a capacidade de se diagnosticar uma determinada lesão está, né, diretamente relacionada ao momento do exame. Pessoal, nossa aula de hoje é isso. Muito obrigada. Eu estou lá no Google Classroom, vão me mandando dúvidas, a gente vai conversando e a atividade está lá para vocês também. Uma boa noite, muito obrigada.